Levanta suas mãos e adora o Senhor. Como criança, você me mantém de pé. Unge. Aleluia. Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Pra terminar, unge. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Aleluia. Oh, glória, que unção maravilhosa, né? Graças a Deus, aleluia. Em tua presença nós somos como criança. Sabe o que significa isso? Sensibilidade, simplicidade para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você está pronto? Você pode se sentar. Oh, glória! Deus é bom em todo tempo. Você está feliz em estar aqui nessa noite? Você está desfrutando da unção que envolve esse ambiente? Você já chegou ou está em casa ainda? Chegou, né? Graças a Deus, irmãos. Que ambiente maravilhoso, né? Eu fico impressionado quando tem gente que foge em participar de um ambiente como esse. Um ambiente onde a igreja se reúne, onde a unção é notória. Amém, irmãos? E eu quero motivar você a não deixar escapar uma oportunidade como essa. Eu sei que na correria, no dia a dia, nos compromissos, mas quando você cruzar aquela porta ali, coloca o seu problema ali no cantinho, ou então deposita aqui para ir embora de vez e se entregue, se envolva nesse ambiente. Amém? E aí você vai estar dando material para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, né? Hoje é o nosso culto de ensino e eu sei que você está pronto para receber a palavra. Amém ou não amém? Graças a Deus, né? Nós estamos estudando a carta aos Romanos, já estamos no capítulo 10, não é isso? O nosso objetivo é ir até o final e nós temos experimentado muitas coisas com esse ensino. Eu sou o primeiro a dizer isso porque eu tenho estudado, a responsabilidade que eu tenho de trazer a palavra. Mas, irmãos, eu tenho sido muito edificado com essa carta. E não é de se estranhar que a carta, tanto essa carta aos Romanos como as outras cartas, é para a igreja também hoje. Não é só para a igreja lá de Roma, para aqueles irmãos lá. É para a nossa vida hoje. Então é super importante nós, além de estudarmos essas cartas, você ter o hábito de ler na sua casa. Amém, irmãos? Como é maravilhoso nós termos acesso a essas informações que têm o poder de mudar nossas vidas. Chegamos até aqui, irmãos, por causa do Evangelho, não é verdade? E dependemos do Evangelho para viver. Algumas coisas que estão fora do lugar, alguns entendimentos errados, o que vai fazer com que seja neutralizado
todo esse entendimento errado, irmãos, é o ensino da palavra. É por isso que você está aqui. Você está comigo? Graças a Deus, né? Recapitulando aqui um pouco... Boa noite, querido. Seja bem-vindo, viu? Recapitulando aqui um pouco o capítulo 9, a ideia central desse capítulo é mostrar, o apóstolo Paulo, ele mostra a soberania de Deus. E esse capítulo é um pouco delicado, irmãos, que é um trecho da carta onde muita gente tem um equívoco errado a respeito da soberania de Deus. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com partes isoladas da Bíblia. Capítulo isolado, versículo isolado. Porque a ideia central do capítulo 9, irmãos, é falar sobre a visão da predestinação. Porque aqueles que acreditam que o homem, que Deus criou uma parte da humanidade que foi condenada automaticamente para o inferno, outra para o céu, é muito comum essa visão, essa teoria ou teologia ser tirada do capítulo 9. Mas quem está acompanhando desde o capítulo 1 e vai até o final do livro de Romanos, vai perceber que para você estudar o capítulo 9, você tem que estudar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Especificamente o capítulo 9, eles estão amarrados aqui entre o capítulo 9, 10 e 11. Porque se eu pegar, irmãos, aí é muito cuidado que a gente precisa ter. Quem ainda não assistiu a ministração do capítulo 9, eu oriento você a assistir. Se você apenas assistir o capítulo 9 ou ler apenas o capítulo 9, você vai acreditar nessa visão de que uma parte, um homem, ou uma sociedade, ou individualmente uma pessoa, ela foi programada para ir para o inferno. O que nós chamamos os filhos da perdição. Então entenda que pelo fato de Deus saber todas as coisas, Deus ele sabe quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Mas isso, irmãos, não isenta a responsabilidade do homem com o destino dele. Porque se o homem ele vai para o céu ou vai para o inferno, mesmo Deus sabendo, a responsabilidade é do homem. É a nossa responsabilidade. Então, quando você lê o capítulo 9, 10 e 11, você percebe claramente a soberania de Deus. E Paulo ele faz questão de citar no capítulo 9 que Deus ele tem autoridade para escolher quem ele quer. E a ideia, inclusive, quando ele traz ali, é que lá atrás, no tempo de Moisés, ou antes um pouquinho, Deus ele escolheu um povo para cumprir um propósito. Agora, algumas pessoas falam assim, mas por que Deus escolheu o povo judeu? Deus poderia escolher qualquer povo. Poderia escolher até os brasileiros, se fosse o caso. Mas a vontade de Deus, ela é expressa, porque Deus é uma pessoa. Amém, irmãos? Então, às vezes, a gente tenta conjecturar, tenta entender Deus, mas mesmo nós não entendemos algumas coisas que a gente vê até mesmo nas Escrituras, o entendimento que a gente precisa ter de uma forma solidificada é que Deus é perfeito, Deus não erra. Você está comigo, irmãos? Por mais que você veja algo assim, poxa, mas por que Deus fez isso? Né? Que às vezes a gente entra nos labirintos de dúvidas, que isso pode trazer um pouco de prejuízo para a gente. Poxa, se Deus sabe, se Deus é soberano, sabendo que Lúcifer um dia virá diabo, por que criou Lúcifer? Se ele sabia que ia acontecer isso. Então, irmãos, são entendimentos um pouco perigosos, delicados. Mas o que a Bíblia nos orienta? Aquilo que é para a gente, irmãos, que é para a nossa vida hoje, para a igreja, a gente vai pegar. Mas você concorda comigo, irmãos, que a gente vai ter oportunidade de estar frente a frente com Jesus e muitas coisas a gente vai ter oportunidade de perguntar algumas coisas para Ele? Claro. Eu tenho uma relação de coisas para perguntar a Jesus quando estiver com Ele. Amém, irmãos? Mas tome cuidado para entrar em áreas que não tem nada a ver, que vai só trazer confusão para você e levar você para uma outra situação que pode prejudicar a sua fé. Muito cuidado com isso. Você está comigo, irmãos? Então, vamos ver aqui no finalzinho do capítulo 9, que eu quero trabalhar um ponto aqui, que está, como eu disse para vocês, o capítulo 9, 10 e 11, eles se tocam. São muito peculiares, porque Paulo, no primeiro momento, ele fala sobre a soberania de Deus,
e a situação triste de Israel por ter rejeitado Jesus, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás. O povo de Israel não reconheceu aquele Cristo que veio e morreu na cruz do Calvário, né? E Paulo ele cita algo aqui, ó. Vamos lá para o capítulo 9, versículo 30 de Romanos. Se puder projetar aqui, não sei se tem alguém projetando, eu estou lendo a revista atualizada, tá? Legal. Aí ele faz uma pergunta aqui, ó. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. E ele fala assim, ó, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que Paulo ele está trazendo aqui? Ele traz Jesus como pedra de esquina, pedra fundamental. E ele faz dois parâmetros aqui. Aquele que crê na pedra fundamental, que é Cristo, não será confundido. Porque a confiança em Jesus Cristo, o que Jesus estabeleceu, irmão, no cumprimento da lei, é a justificação. Porque a salvação, irmãos, a nossa salvação vem mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Ok? O que os judeus eles entraram em parafuso? Porque pelo fato de eles terem a lei, né, terem o oráculo da santidade, que era a lei, eles achavam que a justificação era mediante as obras, era por mérito. Tanto, irmãos, aqueles que estão na graça como estão na lei, todo o processo, na dispensação da graça, que é o tempo da era da igreja, e na dispensação da lei lá, que era o tempo de Moisés, o processo, irmãos, para a salvação é mediante a fé. Então, qual é o entendimento, irmãos, que os judeus deveriam ter a respeito de Cristo? Eles deveriam crer naquele que havia de vir. Então, você via figuras que apontavam Cristo. Então, era a linha da justificação de Abraão. Nós aprendemos isso no capítulo 4, quem está acompanhando. Então, Abraão não foi salvo segundo as suas obras. A salvação que Abraão vinha pregando, ele defendeu, é mediante a fé naquele que havia de vir. E o que consiste na nossa vida hoje, na era da igreja? A nossa fé consiste naquele que já veio. Você foi salvo mediante ao crer em Jesus Cristo. Então o problema aqui, aí o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia entre aquele que se apoia na justiça de Deus, na justificação de Jesus Cristo, ele não será confundido. Agora, se a salvação for mediante as obras, é pedra de tropeço, é problema. E aí que ele começa, gente, lá no versículo 1 do capítulo 10, o pesar do apóstolo Paulo. Olha só que interessante. Vamos lá comigo, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos entrar agora. Ele diz assim, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Por que o apóstolo Paulo ele estava orando e clamando para que... Ele estava falando a respeito dos judeus, para que sejam salvos. Exatamente, irmãos, porque uma parte do judeu começou a desvirtuar. Começou a pegar um outro caminho. Não entender, a gente vai ver claramente aqui no versículo 2, mesmo eles tendo posse da lei, irmãos, entraram no caminho de coelho. E o apóstolo Paulo tinha consciência que esse tipo, irmãos, de posição levaria a prejuízo. Olha só o versículo 2. Você está me acompanhando? Cutuca o seu irmão assim: não durma, meu irmão. Acorde. Olha só o versículo 2. Porque lhe sou testemunho de que eles têm zelo por Deus,
porém não com entendimento. Olha só que interessante. Nos remete em algumas coisas a respeito da nossa vida. Não somos considerados judeus. Ok? Somos igreja. Éramos gentios e passamos a ser igreja. Mas há uma verdade prática que a gente pode extrair aqui, que pode aplicar na nossa vida. Você vê que o povo judeu, se você conhecer um pouco a história desse povo, inclusive hoje, até hoje, um pessoal dedicado, um pessoal que é zeloso. Você não vê, se o judeu achar um papel escrito Deus, eles pegam, irmãos, com o maior cuidado e guardam. Então, além dos rituais, dos procedimentos que eles tinham, a prática judaica, o judeu é muito zeloso naquilo que faz. E o apóstolo Paulo ele fala isso aqui, ó, porque ele dá o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Então, para a nossa vida hoje, serve como alerta. Talvez podemos entrar numa situação onde há zelo com relação às coisas de Deus. Mas se nós não tivermos o entendimento, podemos ser religiosos apenas. Você está comigo? O excesso de zelo, irmãos, não é símbolo ou intertício para dizer que ele é salvo. A religiosidade não é carimbo para dizer assim, não, ele cuida das coisas de Deus, tem responsabilidade. Não significa que essas coisas sejam ruins, são importantes. Mas a falta de entendimento pode levar para um caminho bem perigoso. Olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. O que estava acontecendo? A falta de entendimento levou ao povo judeu criar doutrinas para eles mesmos. Distorcer aquilo que eles aprenderam lá atrás. Ou não entender qual o propósito da lei. E é muito claro, nós entendemos essa parte, irmãos, porque na cabeça do judeu, a salvação estava mediante a guardar a lei. Até a lei decorada. Só que a salvação, e a gente viu aqui na carta, desde o capítulo 1, a salvação não é, irmãos, mediante as obras, para que ninguém se glorie. A salvação que nos foi alcançada, irmãos, é mediante a fé em Jesus. Você está comigo? Você pode amar a palavra. Você pode vir na igreja. Mas se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, problema. Você está comigo, irmãos? Sinceridade e zelo não basta. E às vezes a gente lembra algumas pessoas de fora, quando a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho, poxa, fulano é boa, não faz mal para ninguém, paga suas contas. Quem já ouviu isso? Paga suas contas, nunca foi para o SPC, nunca foi para o Serasa. E a gente trabalha para não acontecer isso, mas pode acontecer. Nunca maltratou, né? Trabalha direitinho, respeita o patrão. Irmãos, é obrigação nossa. Mas isso não é garantia de salvação. A gente precisa entender isso. E às vezes tem crente que tem dificuldade até de pregar para algumas pessoas, só quer pregar para o problemático. Irmãos, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade foi condenada ao inferno, inclusive eu. Mas, através de Jesus, eu alcancei a justificação, por causa da bondade de Deus. Então, irmãos, pregar o evangelho a qualquer criatura. Ah, fulano é tão boa, gente boa, já tá com o passaporte carimbado para o céu. Aceitou Jesus? Amém, irmãos? Tanto o mau caráter como o bonzinho moral precisa de Jesus, assim como você, assim como eu. Você está comigo, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui nessa carta. Veja que no capítulo 9, para você só relembrar, ele fala sobre a soberania de Deus.
E ele mostra claro que lá atrás Deus sempre trabalhou, né? Sempre levantou pessoas para socorrer o homem. E aí, pelo fato de ter dado errado com o povo judeu, porque o povo judeu não cumpriu o propósito deles. Porque o papel que nós estamos fazendo hoje, quem deveria fazer era o povo judeu. Sabia disso? Porque Jesus veio para os seus, o povo judeu. Estava tudo pronto. Mas os seus não receberam. Mas a quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você recebeu a palavra e creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você foi justificado. E você, igreja? Amém? Aí pensando lá no capítulo 9, mas Deus não sabia disso, pastor? Sabia. Sabia disso. Mas ele não programou o povo judeu para errar. A soberania de Deus está relacionada a isso. Não confunda soberania de Deus com aquela coisa daquela visão calvinista. Né? A gente vai avançar um pouquinho, vai falar sobre isso, de que Deus ele programou o camarada para ser o filho da perdição. Esse aqui nasceu para ser o diabinho sobre a terra. Tem essa, se você nunca ouviu falar sobre isso, mas tem essa visão, por aí. A ponto de algumas pessoas até deixar de pregar o evangelho, pelo fato de saber, se Deus já sabe, já programou o filho da salvação, o filho da perdição, para que pregar o evangelho? E você vê claro isso na palavra. E eu sei, irmãos, que é um assunto que não tem como esgotar. Eu estou pegando bem por fora isso, mas há argumentos daqueles que têm uma visão calvinista que você vai olhar assim e vai ficar encucado. Você fala, rapaz, aqueles versículos isolados. E aí o interessante é exatamente você não pegar capítulo isolado, pegar um versículo isolado e tentar defender uma linha teológica. Tem que pegar todo um contexto. Se você estiver acompanhando desde o capítulo 1, irmãos, fica difícil entrar na sua cabeça isso. Você vê lá atrás, Deus a todo momento comunicando, através da natureza, né? E Deus usando o apóstolo Paulo e trazendo a palavra, né? Todo o processo que Jesus fez para alcançar a nossa vida. Irmãos, a bondade do Senhor. É difícil, irmãos, engolir essa visão. Quando você traz justamente, irmãos, pontos claros na palavra, não é um assunto isolado, mas a forma como Deus tratou com a humanidade, a bondade clara do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não veja, não enxergue que esse mundo como um grande Projac. Não tem um Projac da Globo, onde faz novela? Onde vocês são peças dessa novela. Não, irmãos. Não é isso, não. E no nível que você está, eu estou, talvez não consiga compreender. Por quê? Como isso funciona? Você sabendo o que ia acontecer, mas mesmo assim, trabalhando para salvar o homem. Na nossa cabeça fica um pouco difícil de entender. Mas graças a Deus você não é Deus. Amém? Você ama o Senhor? Amém. Aleluia! Aleluia! Aí voltando aqui, irmãos, continuando no versículo 3, ele fala assim, ó, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que aconteceu aqui? Tinha zelo, tinha cuidado, mas a falta de entendimento, irmãos, fez o quê? Desviar. Entenda por que tem os cultos de ensino na quinta-feira? Entenda por que o pastor Marcelo sempre incentiva você a ler bons livros? Entendeu por que o pastor Marcelo recomenda você ler a sua Bíblia? E tem gente que fica com raiva do pastor? Pô, o pastor fica mandando ler, tem que ler, irmão. Porque se você não se envolver com a palavra, se você não se expõe à palavra como criança, como nós acabamos de cantar aqui, você está sujeito a seguir o mesmo caminho desse povo. Zelo, olha só que interessante, é uma linha tênue, que é muito fácil de compreender. Zelo, cuidado, de repente você gosta do ambiente, mas começa a criar um outro evangelho.
onde é do seu jeito. E é por isso que a gente precisa ter a mente renovada com a palavra, porque a palavra vai apontar as porcarias que está passando aqui nessa cachola. Amém, irmãos? Você está comigo? E Deus fala na sua palavra: o meu povo erra por falta de conhecimento. A falta de conhecimento da palavra pode levar você a um perfil religioso. Está aqui na igreja dando glória a Deus, aleluia, mas um mero religioso. A gente vai citar aqui no finalzinho, irmãos, 6 movimentos que está acontecendo por aí e está entrando nas igrejas. Aqui não vou deixar entrar, não. Mas individualmente isso pode entrar na cabeça de algumas pessoas. Porque não tem como saber o que está passando pela sua cabeça. Mas o seu envolvimento com a palavra, irmãos, é livramento. Amém? Quantos creem que é livramento? Aí no versículo 4 continua: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que o povo judeu tinha que ter em mente? Que mesmo eles sendo portadores da lei, o final, o cumprimento da lei é Cristo. Eles não entenderam isso. E continuaram com a lei debaixo do braço. E continuaram, rejeitaram aquele que veio há 2000 anos atrás e continuou defendendo a lei. Se vangloriando porque são os portadores da lei. Entendeu tudo errado. Lembra nos primeiros capítulos de Romanos, onde o apóstolo Paulo foi bem, deu uma paulada na cabeça deles. Em vez de vocês estarem pregando, alcançando outras pessoas, o que eles fizeram? Se fecharam e acharam que é o bambambam, o rei da cocada preta. Em vez de eles saírem se infiltrarem entre as nações, anunciando aquele que havia de vir, que ia justificar a humanidade, e que eles fizeram? Se fecharam e se consideraram os donos da lei e os mais santos do universo. Problema. E será que a igreja está fazendo isso hoje? Todo mundo aqui fechadinho no tempo e o bicho pegando lá fora. Alô? Deus é tão bom que já pegou junto com missões, já pegou o capítulo certinho. Vai pegar no ponto do evangelismo. O Espírito Santo faz essas coisas. Então, a gente está olhando aqui e até chateado com a postura do judeu. Como pode assim um povo escolhido por Deus, detentores dos oráculos de Deus, da lei, povo escolhido, a nação santa, para cumprir o propósito, fez essa lambança toda? A gente vê isso. Mas, mesmo no tempo da graça, irmãos, podemos tocar, se a gente não tomar cuidado, tocar em comportamentos semelhantes ao povo judeu. E a gente precisa olhar para a palavra. Amém? Onde entrou o entendimento errado, construíram para si uma visão, uma doutrina que para atender o seu bel prazer e se distanciou do princípio, irmãos, do objetivo. E aí você vê Paulo, ele lá no versículo 1, ele orando. A oração dele, do apóstolo Paulo, é para que eles se convertam. Que eles se salvem. Porque a forma da salvação que eles acreditavam não era correta. Não era por mérito. Meritocracia. Não tem, às vezes a gente não vê isso hoje, as pessoas tentando fazer um monte de coisa, agradar, cria legalismo nas igrejas para tentar, até mesmo na forma de vestir, né, da forma de lidar com as pessoas, para se demonstrar mais santo que o outro. E a gente está rindo do judeu.
Eu já conheci gente que nem da paz do Senhor. Alô? Diga assim, eu não sou assim. A salvação vem para todo aquele que nele crê. Você está feliz por ter sido alcançado? Amém, irmão? Você entendeu exatamente o propósito da salvação? Aleluia! Glória a Deus. Olha o versículo 5. Irmãos, olha só que interessante aqui esse versículo. O apóstolo Paulo, é por isso que é muito importante quando nós estivermos lendo as cartas, principalmente, a gente não lê igual assim, que estivesse lendo um livro de matemática, ou de história, geografia, direto. Tem um ponto que o apóstolo Paulo trabalha aqui, que é muito interessante. Olha só, o que o apóstolo Paulo ele traz, só para você entender antes de a gente ler. Ele traz desperta uma atenção com relação ao entendimento que o povo judeu ele tinha com relação à lei, e mostra qual o efeito, o propósito da justificação da humanidade. Vamos ler aqui para você entender melhor? Aí você vai compreender. Olha só, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. O apóstolo Paulo está citando Levítico capítulo 18, versículo 5. Ele está citando o Velho Testamento. Então, o que ele está falando aqui? Que o homem que pratica a justiça decorrente da lei de Moisés, viverá por ela. Só que se você olhar lá, tem mais alguma coisa. Então, se você apenas defender, como o povo judeu já vinha defendendo, que o guardar da lei, a meritocracia, era um interstício para a salvação, que é errado, logo à frente, o apóstolo Paulo, o que ele faz com a justificação? Ele transforma a justiça numa pessoa. Ele personifica a justiça. Olha só, quer ver? Vamos lá. Olha só o versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Eu vou ler direto aqui até o versículo 8, depois a gente vai voltar. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Você conhece essa palavra, né? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha o que o apóstolo Paulo estava querendo transmitir aqui, ó. Se você olhar o versículo 5, ele está citando o item lá do Velho Testamento, Levítico capítulo 18, versículo 5. Só que o seguinte, se o povo judeu cumprisse toda a lei com o entendimento de que deveria crer naquele que havia de vir, estava tranquilo. Só que o povo judeu parou pelo caminho. Ele só se baseou no guardar a lei. Só que o guardar a lei não é a base para a salvação. A base para a salvação é crer naquele que havia de vir. Então o apóstolo Paulo, ele traz no versículo 6, qual é a chave, qual é o principal, que é a justificação. Então o que ele faz para destacar essa graça? Ele transforma numa pessoa. É isso que ele faz aqui, ó. Olha só o que ele diz. É como se a justiça fosse uma pessoa, preste atenção aqui, e conversasse com um perdido, com um pecador. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele cita um trecho lá da lei, ele fala assim, legal, só que não é somente guardar a lei, precisa crer em Cristo. Precisa entender que a salvação está na justificação daquele que havia de vir. Agora, entenda o objetivo e a importância da justificação. Aí ele faz aqui no versículo 6, ele transforma a justificação numa pessoa, como se tivesse uma forma analógica, conversando com o pecador. Olha só
Olha o que ele fala aqui, ó. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça falando com o pecador. Diz assim, ó. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer de volta a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, porque ele está dizendo aqui, ó, você não precisa esperar Cristo vir para você bater no peito e dizer assim, eu fui justificado por Cristo. Você não precisa ver algo espetaculoso para você crer, irmãos, na visão doutrinária de que você é justiça de Deus. Aí ele fala aqui assim, ó, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, irmãos, para ser salvo, eu não preciso trazer Jesus de volta para validar a minha justificação. E mesmo que estivesse lá na sepultura, trazer ele de volta. Não precisa. Sabe por quê? Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você já tem o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Então, não é por meritocracia. Eu não preciso criar algo espetaculoso, inventar alguma coisa para carimbar a minha justificação. O que ele está dizendo, apóstolo Paulo? Que nós temos o evangelho. Aleluia. Você tem o evangelho. Você é o que é por causa do evangelho. O que aconteceu com você quando você foi transformado? Você creu com o coração e confessou com a boca, e você nasceu de novo. Aleluia! Não preciso criar, irmãos, algo espetaculoso. Não precisa alguma coisa, um sinal do céu, para mostrar que eu sou justiça de Deus. Não! A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aleluia! Aleluia! Entenda, irmãos, a visão do apóstolo Paulo aqui? Ressaltando, irmãos, a justificação em Jesus Cristo. Ele personificou a justiça e é como se ela estivesse conversando com um pecador que está em dúvida. Como é que vai ser? Eu estou assim, eu estou assado. Começa a pensar em práticas judaicas, começa a achar que não é suficiente, né? E você vê, irmãos, nessa passagem, a simplicidade do Evangelho. Viu como é que o Evangelho é simples? Não preciso ajoelhar no caroço de milho, não preciso subir escadaria, não preciso acender vela para ninguém. Apenas crer com o coração e confessar com a boca. Aleluia! Você está entendendo a palavra, irmãos? Você está aqui ou foi para casa? Aleluia! Então entenda, e aí, irmãos, se você continuar a ler aqui, no capítulo 10, no versículo 9, mostra com detalhe como funciona o processo de salvação. Olha só o versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Você tem dúvida da tua salvação? Quantos salvos nós temos aqui em Jesus Cristo? Se alguém perguntar para você, pastor, o que eu preciso para ser salvo? Eu tenho que entrar para a igreja? Não. Porque tem gente que entrou para a igreja e não é salvo. Alô? E a gente reflete um pouquinho, né? Será que todos aqueles que estão dentro da igreja são salvos? Não fica pensando no seu irmão, não, tá? Faça isso não, você não tem autoridade para isso. Ser salvo precisa aceitar Jesus. E ele pega um ponto aqui, irmãos, bem sério. Na sua boca e no seu? Na sua boca. Presta atenção nessa parte, por favor, que a gente vai entrar aqui nos movimentos e você vai precisar lembrar desses trechos que nós estamos estudando aqui. Amém? Todos salvos? Amém. Aleluia.
Porque é possível as pessoas aceitar as coisas, mas não a Jesus. É possível. Porque as coisas são boas. Possa ser que seja importante, mas não é o principal. Você ama a sua igreja? Graças a Deus. Mas não é o principal. Você ama o seu ministério? Mas não é o principal. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser considerado, ter tapinha no ombro, pregar muito bem, fazer, ressuscitar morto, e no final, apartai de mim que eu não conheço? É forte, né, Brasil? Você está comigo? Aleluia! Aleluia! Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você, crente, precisa saber disso. Não invente moda. Não, você precisa fazer isso? Não! Você precisa pregar o evangelho, levar o homem ao novo nascimento. Não, você tem que entrar na minha igreja. Não faça isso. Não. Porque possa ser que ele entre, mas não aceita Jesus. Eu conheci gente com mais de 5 anos na igreja que nunca aceitou Jesus. Já estava até fazendo parte do departamento. E um belo dia a pessoa foi na frente, fez um apelo, foi na frente. Ué, você não aceitou Jesus? Não, eu não. Gente boa, rapaz, gente boa. Andava como crente, falava como crente, dava a paz do Senhor. Fazia cara de vaso. Pastor, como é que é a cara de vaso? Olha para o teu lado aí, para o teu irmão, olha para a cara dele. É essa cara aí que você está vendo. Cara de vaso, de crente, aleluia. E é por isso que nos apelos aqui, os conselheiros são treinados a perguntar: você sabe o que você vê aqui na frente? Não é isso, Vanusa? Pergunta. Porque talvez ele só quer receber oração. Aí faz o apelo, vem aqui, você, irmão, aceitou Jesus, dá glória a Deus. Ele, não, eu não aceitei, não. E a igreja vibrando, mas o crente, aí vai lá e preenche. Você aceitou, ele vai falar alguma coisa, bota um X lá que aceitou Jesus, e vai ficando. E sabe o que vai acontecer? Não vai haver transformação. Não vai nascer de novo. Precisa nascer de novo, irmãos. Levar as pessoas a Cristo, irmãos, e não nascer de novo, não chegou ao objetivo. E tem muita gente que não está nem aí, ó. Enche a igreja, quer encher a igreja, não quer nem saber se aceitou Jesus ou não. Igreja vazia, igreja cheia, não é interstício para dizer que é todo mundo salvo. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Você entendeu o convite aqui? O que eu posso fazer por você? Você veio aceitar o quê? Aceitar a oração? Não, vim aceitar Jesus. Aí você vai e fala a palavra. Creio, repita comigo aqui isso, e vai citando a palavra. Não, vim aqui só para receber oração. Ore por ele. Não, pode voltar. Foi apelo que fez aqui, pode voltar. Não, ora por ele. Que pode acontecer. Faz apelo, não, vim aceitar, então pode voltar. Que é só para quem aceitou Jesus, não, irmão, ora por ele. Pastor Bud sempre falava isso, irmãos, não existe esse negócio no verbo da vida, não. A pessoa não quer aceitar Jesus, mas quer só oração. Ore por ele. Qual o problema? Não vou orar, não. Você quer aceitar Jesus? Se você não aceitar, eu não vou orar por você. Está errado. Impõe as mãos na cabeça dele, em nome de Jesus. Seja abençoado. Alô? Mas se ele morrer, vai para o inferno? Você não sabe. E se ele chegar na hora lá no hospital, lá ele aceitar Jesus? Pastor, mas é muito fácil, eu estou aqui. Olha por quê.
A salvação não é meritocracia, para justamente tirar esse pensamento errado dos crentes. Eu canto no grupo, eu faço, eu dou dízimo, oferta, o cara foi para o céu. O cara, um sem vergonha, e não sei o que, foi para o hospital, aí eu pregaram lá para ele, fizeram apelo, aceita Jesus, ele morreu. Ele vai para o céu, pastor? Vai! Mas pastor, mas eu dou o dízimo, eu canto, eu falo em línguas. Daí, meu irmão, não é por isso que você vai para o céu. É por Jesus. Ele deixou de desfrutar coisas boas no reino. A gente sabe disso. Deixou de comer o melhor dessa terra. Porque não teve o contato com o evangelho aqui. Mas no que diz respeito à salvação, irmãos, é outro departamento. E nem eu, nem você temos autoridade para mandar ninguém para o inferno. Pastor, eu não sei disso não, pastor. Estou meio assim. Lembra do lado da cruz? Lembra do lado da cruz? Hoje mesmo estarás comigo. Foi batizado nas águas ele? E tem crente hoje, não, tem que ser batizado nas águas. É importante? É. Salvação está em confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode convidar as pessoas para vir para a igreja? Pode. Mas não acabou, ele cruzou a porta, sentou, acabou. Cheguei, consegui. Não, tem que vir aceitar Jesus. Alô? Você está entendendo a palavra? Aí ele fala assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça, e, versículo 10, tá? E com a boca se confessa a respeito da... Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será... Lembra lá no final do capítulo 9? Pedra de esquina? Porque se for por meritocracia, tropeço. Mas quem crê na justificação não será? Irmãos, é o evangelho, irmãos. Não precisa inventar nada. É o evangelho. Amém? Oh, glória. Olha o versículo 2. Pois não há distinção entre judeu e grego. Irmãos, existem dois povos, tirando a igreja, dois povos, judeu e não judeu. Gentios. Todos nós éramos gentios antes de ser igreja. Então não há distinção. Pastor, o mesmo evangelho que prega aqui tem que pregar no Japão? Sim. Não tem que inventar moda. Porque de vez em quando a gente ouve algumas igrejas em algumas regiões fazendo adaptações. Cuidado com essas adaptações. Irmão, se eu creio que o evangelho é o poder de Deus, eu preciso inventar alguma coisa? O que eu preciso fazer? Pregar o evangelho. Agora você crê naquilo que prega? Porque a pessoa fala assim, pastor, mas eu não sei se vai... Olha a cabeça do crente. Pastor, eu não sei. Eu vou conversar, será que ele vai aceitar? Irmão, prega o evangelho, cabeção. Fala de Jesus para ele. Se vai aceitar, não vai aceitar, não é problema seu. Porque não é você que convence. Quem convence é o Espírito Santo. Não tente convencer, pregue o evangelho. É só isso que Deus quer. Pregue o evangelho. Sem esquisitismo. Fala que Jesus é bom. O que Jesus fez pela sua vida. Como está o que aconteceu com a humanidade. Para que Jesus tivesse que cumprir tudo isso. Por que Jesus cumpriu tudo isso? Por causa da situação da humanidade. Começa a bater um papo. Amém, irmãos? Você está comigo? Precisa crer naquilo que você alcançou e tem a responsabilidade de falar. Amém, irmãos? Então é para toda a raça humana. Toda a raça humana. O evangelho que nós pregamos aqui precisa ser o mesmo para qualquer canto, irmãos, dessa terra.
Agora veja, abençoados, a importância do nosso trabalho aqui. Quem estava aqui no domingo passado? Todo mundo? Se você não teve, perdeu. Foi culto de? Culto de? Missões. Todos estão cientes do novo formato do culto de missões da nossa igreja? Todo mês você vai trazer mais? Pastor, quero 2. Traga 2, irmão. Não, é briga, né, pastor? Mas não quero 1, quero... Não, pode trazer. Amém? Na verdade, para te ajudar um pouco. Eu não quero que você apenas espere no dia para trazer, não. Começa a trabalhar a partir de ontem. E eu sei que Deus vai colocar a pessoa na sua mente para você começar a trabalhar. Do seu jeito. Porque Ele pode aceitar Jesus com você. Tomando um sorvete, um açaí. Tá gostoso esse açaí? Esse açaí tá gostoso? Ele tá uma delícia. Mas eu vou te falar de um que é muito maravilhoso. Olha. Quem? Você tem intimidade com a pessoa, é ou não é? Mas quem fala, querida, fala, Jesus, você vem com esse papo de crente. Não, escuta só. Fala de novela, fala de Globo, fala de Botafogo, mas não fala de Jesus. De Vasco, essas coisas. O outro pode. Você está comigo, irmãos? A importância, irmãos, de cumprirmos esse propósito. Agora, olha lá o versículo 14, abençoados. Olha lá. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como é que ele vai crer se não conhece? Você está comigo? Pensa aqui em Guaratiba. Pensa aqui no retiro de motorista. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quem é que tem que falar? Quem tem que falar? Está falando? Essa carta aqui, esse trecho da carta, é um trecho apelativo. Voltando lá no capítulo 1, o propósito da carta aos Romanos era se apresentar aos judeus convertidos. Porque ninguém conhecia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor dos crentes. E ele se converteu. Se tornou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele se apresentou, você vai ver no capítulo 1 ele se apresentando, escolhido por Deus, com o propósito de. E o objetivo do apóstolo Paulo é ir até Espanha, pregar o evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Então ele precisaria ir. Entendeu por que precisa ter culto de missões nas igrejas? E por que você às vezes quer faltar o culto de missões, não quer vir para culto de missões? É culto de missões. Né, Vanusa? Mas mudou, né, Vanusa? Mudou, né? Graças a Deus. E por que nós apoiamos o missionário fora? Como vão crer lá no Juazeiro? Qual lugar, Juazeiro? Se não há quem pregue. A Elaine está lá. E quem está enviando? Você. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você está sendo enviado aqui, no seu ambiente. Alô? Senhor, salva fulano. Eu estou no Senhor, salva. Em nome de Jesus, salva ele. Salva aquela vizinha chechelenta, salva. Não, está errado. Como crerão se não há quem pregue? Oração pode se salvar? Não é assim, não. A oração é para todo ambiente e peso que impeça de ele ter acesso, seja dissipado. Mas a pregação da palavra precisa ir alguém lá. E é você, abençoado. Eu sou novo na igreja, e daí? Entrei para a igreja ontem, pastor, e daí? E a gente vê aqui, Jesus curando. Qual é a primeira missão? Você sai daqui,
e conta para todo mundo o que aconteceu com você. Pregava. Então a missão é para o antigo e para o novo. Diga assim, para o antigo, lá. E para o novato aspira, até para o aspira. Pastor, eu comecei agora, nem fiz discipulado. Já está comissionado. Aceitou Jesus, já está aprovado para pregar o evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O evangelho é coisa boa? É formoso seu pé? Mas seu pé está parado? Seu pé está pregado no chão? Alô? Se você não consegue trazer ninguém aqui no culto de missões, define o teu nível de influência aonde você vive. Penúltima quinta-feira do ano ver essas coisas, né? É forte, Brasil. Aí chega aqui no culto de missões, irmão, trouxe alguém? Não sei, pastor, ninguém. É o seu nível de influência. Pés formosos. Seu pé está só servindo para botar sapato. Paulo apelando, eu preciso ir para a Espanha. Eu preciso ir para lá. Porque não adianta ficar daqui orando por eles, eu tenho que ir lá pregar o evangelho. Era a visão do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, para começar a encerrar aqui, não vou me estender muito, eu vou citar algumas verdades práticas. Vamos até o versículo 15 só. Não vamos continuar. Mas movimentos que a gente precisa tomar cuidado. Aprendemos algumas coisas aqui, não aprendemos? Sim ou não? Gente, primeiro movimento que tem crescido por aí, não vamos permitir isso entrar na nossa igreja, o universalismo. Pastor, o que significa esse negócio universalismo? Deus é amor e todos serão salvos. E você vê muitos na televisão, não, é mais importante amor, 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 amor para lá, amor para cá, que Deus é amor, todo mundo vai ser salvo, independente da religião que ele esteja. Está alinhado com a palavra? Não. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático no versículo 1. Os judeus, e ele conhecia porque ele também era um judeu, eram zelosos naquilo que faziam, mas tinham um entendimento errado. Então, irmãos, olha só, Deus é amor. Ok? Mas aquilo que ele estabeleceu para salvar o homem é aquilo que a gente vai trabalhar. E aí, esse universalismo tem essa visão de que não, amor, amor, Deus é amor. Claro, irmãos, claro que Deus é amor. E é como a forma de tentar mostrar o caráter de Deus, criando uma outra religião. Porque ele já demonstrou isso antes, enviando seu filho Jesus para morrer por nós. Precisa mais de quê? Demonstrar mais o quê? E eu, quando tenho a oportunidade de estar com essas pessoas, eu falo assim, olha só, Deus é amor. Ele é tão amoroso que ele enviou o seu filho para morrer por você, querido. Você não merecia. Então ele fez todo um trabalho para que você não seja condenado, mas você quer do seu jeito. Cuidado que às vezes no nosso meio tem gente com essa mentalidade. Não, Deus me ama, 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 me ama. Alô? Segundo movimento, ecumenismo. Quem já ouviu falar de ecumenismo? A unificação de todas as religiões. Irmãos, não confunda respeito com aqueles que não creem como você crê. Como aquela coisa de unir e não se importa, irmãos, com relação às contradições e falar assim, não, olha só, vamos fazer adaptações para que possamos caminhar junto, andar junto, porque amor, é fraternidade. E aí princípios, irmãos, que está na palavra, são inegociáveis. Olha só, eu amo a sua vida, respeito o seu sistema de fé, mas eu vou ficar com a palavra. Amém, irmãos?
Você está comigo? Ah, eu não creio no que você crê. Eu vou te respeitar. Amém? Mas vai ter situações que eu não vou poder andar junto. Que eu não vou poder fazer parceria. Por causa, irmão, daquilo que eu creio. Eu vou respeitar você, mas você também tem que me respeitar. Unir as religiões, que bonito, né? E a imagem é bacana, né? Todo mundo lá, os representantes de várias religiões. Agora vamos ouvir o culto do fulano, do ciclano, tal. Daqui a pouco junta todo mundo. Não é assim, né, irmãos? Até porque não é a religião que salva. Vocês aprenderam isso. O mais importante é você ter uma religião, porque Deus está em todas as religiões. Você está vendo na palavra, gente? Eu não estou inventando nada. Infelizmente, você vai ver pessoas que vão ficar com raiva de você. Olha só, não é eu que estou inventando. Porque, primeiro, que a salvação não é por ser religioso, mas é Jesus Cristo. Porque o Evangelho é um estilo de vida. Não é uma religião. Amém? Terceiro movimento. Está ligado, irmãos, ao segmento extremo do calvinismo, tá? Não vou entrar muito nisso não, mas vou explicar mais ou menos qual é o entendimento que eles têm. Falamos um pouquinho aqui no início. Soberania de Deus isentando a responsabilidade humana. Perigoso. Ok? Pelo fato de Deus saber o destino de cada um, não significa que o homem é responsável. Amém, irmãos? Deus sabe todas as coisas? Sabe. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E por causa desse caráter de Deus, não isenta o homem da responsabilidade. Coisas que aconteceram lá no passado. Deus sabia, mas quem foi o responsável por isso? Foi o homem. Ok? Eu sei, irmãos, vou pegar alguns exemplos aqui, só para deixar você um pouquinho com a fumaça na cabeça. Deus, ele pode agir em algumas coisas, mas ele tem a primazia. E se ele agir, irmãos, é ele que vai agir. Por mais que você veja assim na história, que o curso mudou por causa da ação de Deus, cara, descansa, é o Senhor que decidiu. Vamos pegar o exemplo que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito, onde Deus endureceu o coração de Faraó para que eles ficassem lá. Ação de Deus. Não é verdade? Pastor, mas olha só, se Deus então quer dizer que Deus interferiu na decisão de Faraó para acontecer tudo aquilo ali? Meu irmão, não entra nessa questão, senão você vai ficar maluco. Lembra da Torre de Babel, onde o homem começou a entrar numa loucura, querer chegar ao céu, construir? O que Deus fez? Enrolou a língua de todo mundo. Ninguém conseguiu entender. Mesmo, irmãos, a gente encontrando esses episódios, não isenta o homem da sua responsabilidade. Quando Deus falou assim, ó, a árvore do bem e do mal, você não pode comer. Mas as outras você pode comer, está livre. Mas o homem, ele vai comer logo aquela que não pode. Tinha uma floresta para comer. Um sacolão para comer. Ele quis comer aquela que... Pastor, mas Deus sabendo que o homem ia dar esse mole, por que ele colocou aquela árvore lá? Podia ter escondido. Podia ter botado um cachorro lá amarrado na árvore. Podia ter pego um crocodilo lá e colocado lá do lado. Por que Deus não fez isso? Porque Deus não trata o homem como boneco. Deu liberdade de escolha. Vamos avançar? Você está comigo, irmãos? Então a soberania de Deus não isenta o homem da responsabilidade. O outro movimento, liberalismo teológico, nega que Jesus morreu e ressuscitou. Esse aqui é perigoso. E tem gente
que não muito no meio evangélico, mas tem algumas religiões que não acreditam que Jesus ele morreu e ressuscitou. E isso vai ferir, irmãos, imediatamente em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz assim: se não houve morte e ressurreição, a nossa religião é vã. Se Jesus não morreu pelos nossos pecados, continuamos com o pecado. Então todo o processo de salvação não existe. Então é uma doutrina perigosa. Porque alguns segmentos religiosos falam assim, que essa visão de vive para sempre está no mesmo nível de você pegar assim, um exemplo, um artista. Elvis não morreu. Quem já ouviu falar isso aí? Quem já ouviu falar? Elvis não morreu. Está no mesmo nível que Jesus. Esse sentido de não morreu é da história continuar viva. Não no sentido de ter ressuscitado dentre os mortos. Olha só que doutrina diabólica. E tem gente que está acreditando nisso. Não, esse negócio aí, isso aí foi invenção dos judeus, dos cristãos. Que o homem, não existe isso, o homem morrer e voltar a viver. Não existe isso. Isso é literário, isso é folclórico. O sentido disso é que a história desse homem vai viver eternamente. Mas ele, literalmente, morrer, ressuscitar, isso é invenção. Só que isso aconteceu. E tem gente acreditando nisso. Graças a Deus você não está nesse... Amém, irmãos? Deixa eu ver se tem mais aqui. O outro movimento, o legalismo. Tradições legalistas judaicas. Graças a Deus aqui nós não temos esse problema. Um outro aqui, o último, pragmatismo. O que é isso, pastor? Método qualquer para levar as pessoas a Cristo. Gente, cuidado com os métodos. Eu quando falo métodos, irmãos, não é você com a ferramenta para gravar, colocar o vídeo no YouTube, né? Não é mecanismo de comunicação que nós usamos para alcançar outras pessoas. É criar uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho para atrair as pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado, que a gente às vezes pode adotar métodos, mas esses métodos não podem ser uma fonte principal para levar ele à salvação. Você pode trazer para perto, mas o propósito final é levar o conhecimento de Cristo. Amém, irmãos? Tem alguns movimentos aí, até a igreja, que inventam um monte de coisa atrativa para segurar as pessoas. Não querem Cristo, mas quer participar do movimento. Amém, irmãos? Toma muito cuidado. Eu não vou assim exemplificar estratégias, mecanismos, porque tem igrejas sérias que estão até fazendo. Então, para a gente não entrar em questões polêmicas, até criticar um trabalho de irmão A ou B, não vou nem citar. Mas a gente fique, pelo menos, irmãos, com o entendimento de que o principal é o evangelho. Você está comigo? A gente cria vários mecanismos aqui para alcançar o perdido, mas o propósito é o quê? Evangelho. Você está comigo, irmãos? Cuidado, aí esse movimento é perigoso porque tem gente que faz de propósito. Não está nem aí se a pessoa vai aceitar Jesus ou não. Ele quer encher a igreja. Inventa um monte de coisas que não tem... Ele sabe que está errado, que não tem nada a ver com o evangelho. Mas qual é a motivação? Encher o caixa da igreja. Você está comigo? Eu posso criar um monte de coisa, eu posso inventar um monte de coisa para encher a igreja, sabendo que está errado, que não vai mudar a vida da pessoa. Você está comigo? Vou inventar uma coisa aqui que eu nunca vi, mas de repente não é porque eu estou pensando em nenhum ministério, não. Um exemplo, o pastor Marcelo vem inventar aqui, sei lá, pensar uma coisa bem diferente. Oi? Difícil, né? Vamos lá. Me ajuda aí, Vanusa. Leva uma coisa... Eu estou tentando lembrar aqui para não atingir nenhuma igreja que a gente conheça. Vamos lá. Vamos supor que eu invente de você... Vem para a igreja e você vai ganhar um terreno. 30 por 30. Tu acha que a igreja vai encher? Meu irmão, vai ter que arrancar aquela porta ali, ó. Você está comigo? Aí chega aqui, vê que não tem terreno, não tem coisa, não vai embora. Você está comigo, irmãos? Muito cuidado com essas coisas. Amém?
O nosso cuidado aqui é receber as pessoas. Nós queremos ver a nossa igreja cheia, mas pessoas com qualidade, nascidas de novo, cheia da palavra. Vamos fazer isso com todo cuidado. Amém? Isso não significa, irmãos, que as igrejas grandes estão erradas. Entenda bem. Entenda bem. Vamos separar as coisas. Amém, irmãos? Estou falando com a motivação errada. O nosso propósito aqui é alcançar as pessoas. Vai chegar um tempo que a igreja vai ficar cheia. Mas, irmãos, mantendo a visão, a palavra que nós pregamos, sem inventar nada. O evangelho como primazia aqui. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Todos foram edificados? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fazer igual o apóstolo Paulo, né? Ele orava pelos judeus, pelos irmãos dele que estavam se perdendo. Eram zelosos. Era envolvido com as coisas do templo, mas permitiu entrar o entendimento errado. Ele estava caminhando para a perdição. E o apóstolo Paulo estava sofrendo com isso. E a gente precisa ter esse mesmo sentimento quando a gente vê alguns irmãos no nosso meio que começam a entrar por caminhos errados. Você está comigo, irmãos? Principalmente os jovens aí, os adolescentes. Vai entrar para a universidade, guarda aquilo que você recebeu aqui. Nas primeiras igrejas lá do primeiro século, quando uma boa parte não tinha acesso à educação, assim que a educação entrou e uma boa parte da igreja começaram a estudar, o pessoal começou a largar o evangelho. Então, nós estamos vivendo um tempo que tem um monte de gente com pensamento errado, com adaptações que ao primeiro momento parecem interessantes. Mas se você tiver conhecimento da palavra, você vai olhar para não tem nada a ver com o evangelho. Pula fora, cai fora. Mesmo que isso venha afetar na sua amizade, na sua faculdade, na sua escola. O mais importante é o evangelho. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Eu quero que você traga a memória de irmãos ou irmãs que não estão mais no nosso meio, que estão afastados. Entrou no engano, alguma coisa aconteceu, de repente você até saiba. Vamos orar por eles. Os afastados, né? E vamos pegar como exemplo do apóstolo Paulo, os irmãos afastados, irmãos que entraram por outros caminhos que não tem nada a ver com aquilo que eles aprenderam em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse despertamento. Resolvemos ficar com a Tua palavra. Estamos aqui por causa da Tua palavra. Avançamos por causa do poder do Evangelho. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a todo aquele que nele crê. E queremos cumprir com afinco, Senhor, essa missão. Em nome de Jesus. Sejamos nesta noite, ó Pai, sacudidos pelo Teu Espírito Santo, da responsabilidade que temos nesse tempo. E eu sei, Senhor, que estrategicamente, aonde estamos plantados, podemos sim alcançar pessoas. Com a nossa simplicidade, com o nosso conhecimento, podemos sim alcançar pessoas. E o nosso coração ardendo em amor, Senhor, pelos perdidos. Intercedemos por aqueles que estão afastados, em nome de Jesus. Desperta essas pessoas. Eles conhecem a Tua palavra. E às vezes não sabemos nem o que falar para essas pessoas. Mas que o amor que o Senhor derramou em nossos corações possa constrangi-los. E que eles possam lembrar do Senhor toda vez que tiver contato conosco. Em nome de Jesus, sem condenação, sem pressão, sem nada disso, mas com o amor do Pai que nos constrange. Em nome de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra. E declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ficamos com a Tua palavra, Pai. E eu sei, Senhor, que a cada dia, como diz aquele cântico que nós cantamos, que o Senhor nos fortalece e nos guarda com as Tuas mãos. Debaixo das Tuas asas nós estamos seguros. E nós sabemos descansar em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos uma igreja forte, sadia e cumprindo o propósito no retiro dos motoristas.
Em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Permaneça com os olhos fechados. Eu quero fazer um convite. Você... Jesus morreu na cruz, porém, ele não está mais lá. O Rei dos Reis está sentado no trono. Em mais um lançamento da Rhema Brasil Publicações, o renomado mestre da Palavra de Deus, E.W. Kenyon, narrou esta trajetória se baseando nas verdades reveladas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento Bíblico. O que aconteceu da cruz ao trono? Nesta grande obra, você será edificado compreendendo a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, entendendo que o seu Redentor vive e reina para todo sempre. Adquira já o seu exemplar. O que aconteceu da cruz ao trono, do autor E.W. Kenyon. Rhema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.